Refletindo sobre o que representa esses nossos encontros. Sei que está começando a esquentar novamente, alguns recém-almoçaram, né? Pode dar aquele pequena vontade de desdobrar, né? Sair do corpo e ficar no mundo espiritual. Mas o esforço da gente estar aqui semanalmente, né? Alguns a cada quinzena, mas buscando conviver, trocar experiências, avaliar a nossa vida, buscar mensurar a nossa espiritualidade. E como Sócrates diz, né, diz porque ele continua vivo espiritualmente falando, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? Então que a gente possa ter esses momentos assim, refletir sobre a nossa existência, sobre o sentido mais profundo, por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo encarnado. E esses momentos de troca, assim, de convivência, de fraternidade, nos dão muito apoio, muita segurança para a nossa caminhada e também nos auxilia muito a tentar buscar o norte, né? Mensurar a nossa espiritualidade, mensurar a nossa vida e assim a gente ter mais leveza para levar as questões da nossa existência. E também explicar para vocês, assim, não que isso faça parte da exposição, mas acho importante a gente também trazer essas reflexões. Quando a gente estuda sobre comunicação social, os estudiosos dessa área sempre falam da importância, quando a gente for falar sobre algum tema, uma palestra, uma apresentação de um trabalho, na empresa em que você atua, enfim, sempre quando você for expor algum tema, utilizar os recursos das mídias sociais, do audiovisual. Porque quanto mais nós estimularmos os 5 sentidos, mais a pessoa se apropria do conteúdo. Só que muitas vezes, ao pensar no projetor, no multimídia, a gente também fica um pouquinho engessado. Então eu estava pensando hoje assim, vai usar ou não usar mídia, né? Particularmente falando, eu gosto muito porque ela tem um efeito mais esperado, né? A pessoa é mais visual, estimula mais. Mas também, por vezes, a nossa intuição pode ficar um pouco comprometida. Então quando a gente fala, a gente conversa, assim, esse clima, a gente parece que é um barco à vela, né? Você está fazendo a viagem, tem um objetivo, mas deixa que o vento, a inspiração, né? Vá nos conduzindo e a gente possa fazer uma boa viagem, tá, gente? Na Revista Espírita de outubro de 1866, Allan Kardec, ao falar sobre a transição planetária, sobre o sinal dos tempos que nós estamos vivendo, ele vai dizer que nesse período da transição planetária haverá homens, e homens como ser humano, né, homens e mulheres, que mesmo antes de morrer, já serão riscados do número entre os vivos. Que profundo isso. Haverá pessoas que mesmo antes de morrer já serão riscados do número entre os vivos. Até parece que o codificador estava prevendo que no início do século XXI nós teríamos uma série de televisão chamada The Walking Dead, né? Onde os zumbis andam nas ruas. E é o que a gente vê. A gente vai caminhando nas ruas de uma grande cidade, ainda mais em datas comemorativas, onde nós buscamos mais ainda a questão a satisfação dos nossos sentidos sensoriais, né, das nossas necessidades fisiológicas, pessoas que se comportam como verdadeiros zumbis, pensando somente em comer, dormir, gozar, ter os seus prazeres, totalmente distanciados de um sentido mais profundo da vida. Pessoas que vivem um estilo de vida totalmente materialista, hedonista, imediatista, consumista, sem pensar assim, né? O que eu estou fazendo aqui? Quais são os valores da minha vida? Quando eu desencarnar e a porta da morte, a morte vai bater na porta de cada um de nós em algum momento. O que nós vamos levar conosco? É claro que os cuidados com a matéria é importante, mas nós não devemos esquecer que a matéria está a serviço do espírito. A matéria não é a finalidade da existência, ela é um meio. E diante desse automatismo que nós vivemos, nós por vezes percebemos que nós adotamos um comportamento quase tão primitivo quanto o que nós chamamos de um animal irracional, porque animal nós também somos, dentro de uma categoria biológica. Não raro nós vemos verdadeiros linchamentos morais nas redes sociais, naquilo que nós chamamos de cancelamentos, né? Ali as pessoas por vezes mostram aquilo que socialmente elas não conseguem demonstrar nas relações, mas ali tem uma coragem
e a gente comete verdadeiros assassinatos morais. No trânsito, quantas vezes nós utilizamos a nossa agressividade no trânsito como uma válvula de escape para a nossa falta de controle emocional, para as nossas frustrações. Para as nossas, tá? Estou me incluindo no meio, né, gente? Porque se tiver algum anjo ouvindo, desculpe, essa palestra não é para você, né? É para aqueles que ainda estão aprendendo. No comércio, esses dias eu estava na fila do mercado e uma senhora assim, olhava assim, minha filha, né, uma senhora, te controla um pouco, ela descarregando toda uma brutalidade porque o sistema, né, não estava funcionando. E quem foi a culpada? A moça que estava atendendo. Tá certo que tem alguns atendentes hoje em dia que parece que eles gostam de provocar também, né? Mas não justifica. Totalmente fora do controle. Eu olhava aquilo, meu Deus, se ela estivesse se olhando de fora, ela ficaria com vergonha. Mas a gente tem um hábito, né? Eu não levo desaforo para casa. Tu leva um saquinho de vômito contigo. Desaforo não, mas um vômito tu leva. Um vômito moral, um vômito fluídico, né? Aquele que agride, né, está carregando o mal consigo. O benefício é perdoar, né? Quem perdoa é o beneficiado, não quem é perdoado. Quem perdoa se livra do saco de vômito. Quem não perdoa e carrega a culpa é como se estivesse carregando um saquinho de vômito com você onde você for. Vou viajar para Gramado, mas estou cheio de culpa, é como se eu estivesse lá, passeando com o meu saquinho de vômito. Por que a gente não joga fora, né? Quantas vezes nós vemos, hoje na televisão, nas mídias sociais, feminicídio, questões de dificuldade em conviver com etnias diferentes, gente. O que nós chamamos hoje de identidade de gênero. Como quando nós vemos que é uma pessoa que é diferente daquele padrão que eu acho que as pessoas têm que ser, ela se torna minha inimiga. Ela tem que ser destruída. A imagem de mundo que ela tem que ser destruída. A minha é mais importante. Em vez da gente conviver cada um com o seu ponto de vista. O que é bom para ti, tu pega. O que é bom para mim, eu pego. E cada um segue a sua vida. O que tu faz na tua intimidade não é da conta de ninguém. Todos somos filhos de Deus. E sem falar das guerras, dos conflitos. Poucos se dão conta, mas os Estados Unidos da América do Norte estão às vésperas de uma guerra social, de uma guerra civil. Falamos no velho mundo da Europa, conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, tensões entre China e Taiwan, no Oriente Médio, agora buscando um caminho de paz, a África, os países africanos em constantes conflitos, agora aqui Venezuela, Estados Unidos, mais os nossos vizinhos. Então, por onde a gente vê, nós encontramos uma brutalidade, uma falta de convivência fraterna, respeitosa. É claro que quando a gente fala isso, parece que cria um clima mórbido, né? Meu Deus, então está tudo perdido. Não, pelo contrário, há mais bem do que mal no mundo. Só que o mal faz um barulho muito maior. E a gente às vezes perde a esperança. Só que nós, como espíritas, sabendo que nós somos espíritos imortais, que nós já tivemos outras vidas antes dessa, nós já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte, depois do túmulo, e reencarnaremos ainda algumas milhares de vezes, até chegarmos à condição de espíritos puros, como Cristo é para nós. A gente pensa, um dia que a gente pode encontrar recursos, pelo menos teóricos, para que a gente possa estudar, meditar, avaliar e começar a aplicar na nossa vida prática. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Sugestão de chegar em casa, final de semana, antes de dormir, ou amanhã está de folga, ou vai estar trabalhando que nem eu, enfim. Pega o capítulo 9, dá uma namorada nele, dá uma lidinha, com calma, refletindo, parágrafo por parágrafo. No capítulo 9, Allan Kardec vai nos escrever um texto de próprio punho sobre injúrias e violências. E ele coloca depois 5 psicografias que foram ditadas por diversos espíritos
através de diversos médiuns, que é a parte instruções dos espíritos. Uma delas fala sobre a afabilidade e a doçura, outra fala sobre a paciência. Tem gente que pergunta qual é a visão do Espiritismo sobre a paciência. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele fala sobre o perdão? Tá lá. Como é que eu falo para conviver bem com meus pais? Está lá no Evangelho. Como é que eu devo falar dos meus filhos? Está lá no Evangelho. As pessoas vêm nos perguntar, né? A gente diz assim, tenta dar uma lidinha primeiro, depois a gente toca uma conversa para ver se nós dois aprendemos bem. Tá? Mas vamos lá, paciência, depois vem obediência e resignação, e duas mensagens sobre a cólera. Uma é do espírito Lázaro e a outra é do espírito Hahnemann, que na sua última encarnação ele foi o pai da homeopatia. Quem já usou homeopatia, o Hahnemann foi um cara que descobriu, vamos dizer, a homeopatia. Ele desencarnou e como espírito ele traz uma mensagem sobre a cólera. Quando Allan Kardec então nos traz essa mensagem sobre a questão da violência, a necessidade da gente ser brando e pacífico, ele utiliza nesse título duas bem-aventuranças de Jesus, que está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ele diz assim, bem-aventurados os mansos, a palavra ali é brandos, mas umas traduções dizem mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então está dizendo assim, se nós sabemos que nós estamos em constante evolução, que nós saímos dos seres mais brutos, dos homens da caverna, que viviam só para satisfação biológica, eram extremamente violentos, não tinham um senso de civilidade, e nós estamos progredindo, a lógica é, quando a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, for para a regeneração, espíritos mais mansos estarão ocupando a Terra. Quando for um mundo ditoso, mais mansos ainda. E quando a Terra for morada de espíritos puros, a mansidão será lei. Mansidão quer dizer ser calmo, ser tranquilo, ser gentil, ser tolerante, ser respeitoso, ser cordial com o outro. Vai ser lei. Espíritos brutos não conseguirão acompanhar nas próximas séries. Então, os mansos herdarão a terra. Então, a lei de Deus é da mansuetude. Só que quando a gente fala em herdar a terra, alguns já ouviram essa palestra algumas outras vezes, a terra também somos nós. A palavra humanos, humanidade, humildade, vem de humus, que quer dizer terra. Né? Terra. O que tu coloca quando tu quer fazer adubo para uma planta crescer? Tu põe um humus, põe terra. Aquela terra bem escura, bem fértil. Né? Essa expressão da ideia de humildade, de ser humano. Humano quer dizer humus, terra. Porque o ser humano ele é maleável, como argila, ele é moldável. Quando tu fica rígido, tu quebra, tu deixa de ser maleável. O orgulho nos enrijece. A palavra Adão, do Adão e da Eva, Adão quer dizer terra, que vem de Adamá, que vem de argila. E biologicamente falando, nós também viemos da terra. Nós somos seres que surgiram no mar, um ser unicelular, que depois foi se multiplicando e vive na terra. Então nós somos a conexão de água e terra, nós somos um. Sabia que a gente é oceano? Dentro de nós somos um oceano. A gente saiu do oceano e carrega o oceano em nós. Nós somos uma bolsa de carne cheia de água dentro. A mesma água que tem os elementos no mar. Biologicamente falando. Quando eu estou com raiva, eu não me possuo. Eu não tenho controle do meu próprio corpo. A minha raiva comanda. É aquela famosa frase. Eu estou discutindo com a minha esposa, estou discutindo com a minha irmã, estou discutindo com a minha vizinha, discutindo com um colega do trabalho, de repente eu perco a paciência e a gente tem o péssimo hábito de dizer que isso é personalidade forte. Não, isso é falta de educação. Tem outro nome, falta de controle emocional. E eu vou lá e jogo tudo na cara, aquilo que estava escondido e descarrego. Daí depois que passa aquela raiva, eu me dou conta, que foi que eu falei? Tu ofende a pessoa de tudo que é nome. Daí tu pensa, meu Deus. Daí tu chega, eu chego, né, na maior falta de autoconhecimento e digo assim, me desculpa, colega, eu falei sem pensar. Mentira. Língua não tem cérebro.
Ela não tem um cérebro autônomo na língua. Se tu falou, foi porque tu pensou. O que tu não teve foi controle. Tu deixou a raiva te dominar. Raiva sem domínio é cólera. Cólera é violência. Violência é contrária à lei de Deus. Ter raiva é natural. A raiva é uma das 4 emoções básicas que todos nós temos. Sem elas, nós não sobreviveríamos biologicamente falando. Já viram Divertidamente, né? O filmezinho aquele, né? Raiva, medo, alegria e tristeza. Todos nós temos. A raiva ela é necessária para a nossa sobrevivência. O problema é a raiva virar cólera. Se tu olhar um idoso sendo agredido covardemente ou uma criança sendo violentada e tu não sentir raiva como uma indignação, o mal vai predominar. Ela tem que ser aquele impulso para ti, opa, chega, não, assim não dá mais, parou, não aguento mais, parou. Tu tem que fazer alguma coisa logo, tem um obstáculo, não vamos. Essa raiva ela ajuda a dar um impulso, mas uma raiva que agride o outro, daí já virou violência, daí já não dá. Nós já temos condições já de viver sem isso, né? E na outra passagem, vai falar, bem-aventurados os que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então vai falar da ciência da paz, né? Todos nós somos filhos de Deus, mas se nós estamos afastados da lei dele, nós não estamos de acordo com a sua semelhança. Então a gente pode dizer que Jesus, os espíritos superiores, fazem da brandura, da calma, do respeito, da mansuetude, da moderação, da tolerância, uma lei, porque estão de acordo com a lei de amor, que é a lei de Deus. Quando nós estamos afastados disso, nós estamos à margem da lei divina. E Allan Kardec utiliza uma outra passagem, que é bem pontual, quando ele vai nos dizer assim, que também é numa passagem do Sermão da Montanha, mas não é as bem-aventuranças, em que Jesus está lá com os discípulos e diz assim, vocês aprenderam que não devem matar, e quem matar merecerá ser condenado no juízo. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele vai além, todo aquele que se encolerizar com o seu irmão, com seu vizinho, irmão no sentido de humanidade, merecerá condenação pelo juízo. Aquele que disser para o seu irmão, raca é uma expressão judia, que quando tu estava brigado com alguém, tu achava que aquela pessoa não valia nada. Isso aí não vale nada. Tu passava por ela na rua, dizia raca, virava para o outro lado e cuspia. Jesus diz, se tu falar raca para o teu irmão, tu merecerá ser condenado pelo conselho. E se tu disser para o teu irmão, tu és louco, tu merecerá arder no fogo do inferno. Parece forte, né? Jesus, não brabo, mas enfático. Daí a gente pensa assim, será que o problema é a palavra? Não pode dizer essa, então os outros palavrões eu posso chamar. Cólera eu não posso chamar, raca eu não posso, nem o és louco. Mas os outros, quando eu for no estádio de futebol ver o Inter e eu não gostar do juiz, daí eu posso falar. É isso? Não, né? O que ele está dizendo assim? Nós sabemos que é melhor falar do que fazer, né? É melhor eu dizer, olha, eu te odeio, do que eu ir lá matar a pessoa. Só que ele está dizendo que o ato de falar também é um engano, é um equívoco. Porque não deixa de ser uma agressão, a gente sabe que a palavra tem peso e que na verdade ela exprime aquilo que eu estou carregando aqui dentro. Lembra aquela passagem que está no Evangelho que Jesus disse assim, não se deve adulterar, né? Adultério, ter outra esposa ou esposo, uma amante. Assim, não adulterar. Ele diz, todo mundo que pensa em outro já está adulterando. Então ele coloca no pensamento a origem do mal. Então o convite do Cristo é o quê? É claro, né, gente? Eu vou chegar daqui, vou sair daqui do centro espírita e vou pensar, puxa vida, agora eu tenho que controlar meus pensamentos. Daí tu está andando de carro, vem um cara, te fecha e tu abre o vidro, bota o braço para fora e diz assim, vai em paz, meu irmão. Não é assim, mas por dentro tu está te estrangulando. Tá? A gente ainda está nessa fase. E vai ser assim. Mas o convite é, vamos tentar exercitar. Exercita ser mais calmo. A gente ainda está muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada.
Mas vamos tentar exercitar assim, olha, eu já não agrido alguém fisicamente, puxa, já é uma conquista. Mas vamos tentar ser mais cordial, pelo menos na palavra, daqui a pouco no sentimento. Colocar como uma meta, para a gente viver numa sociedade mais tranquila. Por que a gente diz isso? Quando Jesus diz, vai arder no fogo do inferno, não está dizendo que alguém vai pegar um martelinho quando tu morrer e dizer, tu estás condenado. Não, é porque quando tu está numa vibração baixa, tu está sintonizando com espíritos dessa faixa. Tu vai ser agredido também. Cometer uma injustiça, cometer um erro, cometer uma violência, gente, é cometer para si mesmo. Isso aí vai voltar de alguma forma. Esse é o fogo do inferno. Não vai achar que Jesus não tem mais nada para fazer. Vai chegar lá, deixa eu ver a Salete, Vou puxar uma lista. A Salete se irritou com o cachorro dela às 7h09 da manhã da segunda-feira de maio de 2015. Tem mais o que fazer, né? Mas é o quê? Quando a Salete... Já vai parecer que às vezes quando tu tá com raiva, tu diz assim, nada funciona. Até o aparelho estraga, tu vai usar. Quando tu tá raiva da batedeira, daí tu pega a batedeira e joga. E quebra, porque ela não te obedece. Kardec fala sobre isso, né? Se tu pudesse te ver fora, gente, ele diz assim, é um momento de demência momentânea. Demência momentânea. Mas um ponto, assim, eu vou dar uma resumida, por causa do nosso tempo, um ponto que ele destaca é que a gente deve tentar viver isso, exercitar isso, educar os nossos sentimentos, as nossas emoções, de uma forma genuína. Genuína em que sentido? A benevolência é uma virtude que tem a ver com relação ao outro. Ser benevolente é agir bem para com o outro. Ser cordial, ser educado, ser tolerante. E a benevolência, segundo os espíritos superiores, é uma das virtudes que são o tripé da caridade. Lembra que o Espiritismo diz fora da caridade não há salvação, porque a caridade é a maior expressão da lei de amor. Daí Kardec pergunta para os espíritos, mas o que é caridade? Porque erroneamente a gente acha que caridade é dar pão para quem está com fome, dar roupa para quem está com frio. Isso é uma face da caridade. Mas se só isso fosse caridade, e através da caridade, fora da caridade não há salvação, pessoas que vivem nos países de primeiro mundo, ninguém ia ser salvo, porque lá ninguém passa fome nem frio. A caridade ela é moral, ela é interna. Daí os espíritos respondem, a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Então a benevolência é um dos tripés da caridade. Da benevolência vem a amabilidade ou afabilidade e a doçura, que é tu ser cordial com as pessoas à tua volta. Só que muitas vezes esse ser cordial, ele é muito mais por educação, um verniz social, do que realmente por um impulso interior teu. Quantas pessoas nós conhecemos que, para o mundo lá fora, para a sociedade, dizem, mas que homem de bem. Olha-te, esse aí deve ser um anjo. O Chico Xavier reencarnou. O Emmanuel reencarnou. Que homem de bem. Mas ele chega em casa e ele é um tirano doméstico. Isso ninguém vê. É aquele que diz, né? Na minha casa, mando e sou obedecido. E Kardec disse, e tu esquece de dizer que tu é odiado. Porque a pessoa lá fora, ela consegue se controlar com os outros, sabe que se ele for quem ele realmente é, as pessoas vão chamar atenção, ele pode ser excluído socialmente, então ele engole um monte de sapo do chefe, de não sei quem, de não sei o que lá, daí chega em casa e descarrega tudo na família. É claro que na nossa convivência familiar, nós temos mais condições de mostrar quem nós somos, a nossa intimidade. Porque a família serve para ser o nosso apoio emocional. É quando eu chego do meu trabalho estressado e chego para minha família e digo, olha gente, hoje eu não estou bem, não estou legal. E ali eu tenho um ponto de apoio. Isso é válido, porque tu vai tirar a atenção, tu vai diluir essa emoção e vai trabalhar os teus valores e buscar um novo comportamento. Agora, quando eu chego e descarrego isso, a responsabilidade em cima do outro, isso é uma agressão.
A psicologia fala isso. Muito provavelmente aqui a maioria de vocês, eu sei que já foram em teatro. Vocês lembram qual é o símbolo do teatro? O slogan? Lembram dos bailes de máscara que dão nos filmes, aqueles antigos, né? Então o símbolo do teatro é uma máscara sorrindo e a outra máscara triste, né? O símbolo do teatro. Sabe como é que é o nome dessas máscaras? Sabe como é que se chama essas máscaras? Persona. Persona, que dá origem à palavra personagem, à palavra personalidade e à palavra pessoa. Tu é uma pessoa, então tu é uma persona. Tu é um personagem. Na vida em sociedade tu tem um papel. Por que a gente quer dizer isso, pessoal? Toda vez que nós transitamos no mundo, e essa questão da máscara que a gente fala, não é no sentido cínico, falso, hipócrita. A máscara é um personagem. A lei da evolução nos fez o quê? A gente sabe isso na biologia, né? Quem estudou Darwin, né, fez ensino médio, lembra, né? Biologia. Nós só sobrevivemos, a nossa espécie, porque nós conseguimos nos adaptar a diferentes climas. Então, a adaptação são as máscaras. Não tem a ver isso com pessoas mascaradas no sentido de ser falso. Algumas são, né? Não é esse o sentido. Então, assim, quando eu vou para o meu trabalho, eu coloco uma máscara. Tu veste um personagem. Quando eu vou para a minha confraria, para o clube que eu frequento, eu coloco outra máscara. Quando eu vou na passeata do Via Mama, que vai ter sábado que vem, de manhã lá no centro, eu coloco outra máscara. Quando eu venho para o centro espírita, eu coloco outra máscara. Quando eu pego o ônibus, eu coloco outra máscara. Quando eu vou votar, eu coloco outra máscara. Quando eu vou nas redes sociais, eu coloco outra máscara. O problema está onde, gente? Quando tu vai botar tua cabeça no travesseiro e tu tem tanta máscara que tu não sabe quem tu é na essência. E tu acha que tu é o personagem. Quando tu é filho, quando eu vou visitar minha mãe, ali eu sou filho, eu sou um personagem. Quando eu vou visitar meu filho, ali eu não sou, eu sou pai. Quando eu vou visitar meu irmão, eu sou o irmão. Nós temos papéis. O problema maior disso que nós falamos, dos tiranos domésticos, é quando tu é o gerente do Banco do Brasil e tu botou a máscara e tu chega em casa e tu não tira a máscara e tu trata teus familiares, teus filhos como se fossem funcionários do banco. E ali eles não são teus funcionários, são os teus filhos. E aí começa a desgringolação. Da gente reencarnar com a mesma família, não sei quantas vezes, só por causa de algumas escolhas. Quase um depoimento. Para a gente encerrar, gente. Algumas pessoas vão dizer assim, mas Guilherme, a raiva, a cólera é uma coisa que vem do meu corpo, parece que vem das minhas entranhas, é biológico. E nessa mensagem do espírito Lázaro e do espírito Hahnemann no Evangelho, eles vão dizer assim, a origem da cólera, ela vem do orgulho ferido. Nós nos achamos mais do que nós somos. Julgamos as pessoas inferior do que nós, porque elas pensam diferente, se vestem diferente, pensam que tem outra orientação sexual, gostam de outra, daí a gente já diferencia. Tem gente, não sabia? Vocês não, né, gente? Mas tem gente que briga com familiar porque votou em partido contrário. Eu voto no da direita, outro vota na esquerda. Tem gente que briga entre família. Sabiam disso? Que horror! Isso aqui é uma máscara agora, né, que eu botei. Sabia que tem gente que faz isso? Porque vota, a pessoa vê o mundo de outra forma. Daí o almoço em família é um inferno. Só porque ele tem uma outra opinião. Opinião.
Daí a gente acaba a relação, acaba o almoço de domingo. Tem gente que fica 5, 10 anos sem falar. Sabia? Eu já falei isso aqui, eu acho, outra vez, né? Mas tem gente nova. Técnico de enfermagem, cuidado paliativo, paciente já com câncer em estágio, não se usa a expressão terminal, tá, gente? Falar é feio, é errado. Né? A pessoa tem cuidado paliativo, não tem mais tratamento. Acompanhar agora para que aconteça, né? Da vontade de Deus. E daí a pessoa lá, eu acompanhando outro paciente, e ele no lado, daí eu estou acompanhando outro paciente e de repente ele liga. Ele tinha jeito bem de ser de determinado grupo político, né? Ele liga para o irmão que estava em Santa Catarina, que era o oposto. E ele urrava para o irmão, porque o irmão não ia ver ele morrer. Ele sabia que ele ia, alguns dias. Ele ligava para o irmão e não ia dar tempo do irmão chegar. Daí ele diz, meu mano, eu estou há 5 anos sem falar contigo. Não é não falar presencialmente, 5 anos sem WhatsApp. Oi. 5 anos, por quê? Daí ele, ai, me desculpa, chorava, mas urrava, gente, assim, dava dó, parecia uma criança, assim, sabe, dava vontade de abraçar ele, assim, urrava. Daí acabou aquela coisa, pediu desculpas, ele disse, não, porque meu irmão votava num, eu votava no outro, a gente teve um encontro, brigou, nunca mais falou, eu tive o câncer, não teve chance, agora eu estou indo embora e deixei de conviver 5 anos com meu irmão. Porque, sei lá por quem. Sei lá por quem. Orgulho ferido. Não estou falando apontando para ele, estou apontando para nós, né, gente? Daí, o orgulho ferido. Então a gente pensa assim, o orgulho é o oposto da humildade. Assim como o egoísmo é o oposto da caridade. Humildade e caridade são as principais virtudes. Porque sem a humildade eu não dou o primeiro passo para a minha reforma íntima. Porque para te entender que tu tem que melhorar, só aquela pessoa que tem humildade reconhecer que não é perfeito. O orgulhoso é rígido, é duro, ele acha que é autossuficiente, ele não precisa melhorar, não precisa ouvir ninguém. E centro espírita para quê? Rezar para quê? Eu já sou. Por que eu quero que os mortos resolvam meus problemas? Até certo ponto está correto, né? A pessoa tem que assumir o seu BO, mas entender que sozinho eu não dou conta. Tem que se abrir um pouquinho. Se abre para novas oportunidades, com respeito, com consequência, com responsabilidade. Se abre. E a caridade é a matéria-prima do amor. Então, se a humildade e a caridade são as principais virtudes e o orgulho e o egoísmo são os principais antagonistas, as principais chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Todo o mal que existe no mundo vem desses dois, do egoísmo e do orgulho. Então, queridos, se nós somos espíritos, estamos com um corpo físico, eu tenho esse corpo, eu não sou esse corpo, eu não tenho espírito, eu sou o espírito, o que eu tenho é o corpo. Né? Um corpo bilioso não vai dar raiva para um espírito calmo. Da mesma forma que um corpo linfático não vai dar calma para um espírito bruto. A cólera está no espírito. É claro que a genética hoje explica que existem predisposições genéticas. As pessoas serem mais impulsivas. Isso existe. Mas o que vai acionar o gene é o teu comportamento. É o teu comportamento. Então não vem dizer que corpo dá raiva. Corpo não dá raiva. Corpo não dá cólera. Para aquele que não a tem espiritualmente falando. Vamos encerrar com uma historinha rápida? Conta-se a história que tinha um grande samurai, corajoso, bravo, já maduro na sua comunidade, e ele ficou sabendo de um monge, um velho sábio que vivia na montanha e que falava sobre a paz interior. Ele ficou pensando, preciso falar com o tal do monge esse. Vou subir a montanha. Subiu a montanha, chegou no mosteiro onde estava o monge e perguntou, tu que é grande sábio, me diga, por favor, algo sobre o céu e sobre o inferno. O monge olha para ele, o que eu tenho para te ensinar, seu inútil? Volta para o campo de batalha, seu animal, e não apareça mais aqui. O samurai puxa a espada, vermelho de raiva, e diz,
pela tua insolência, né? Eu deveria te passar a espada. Eu deveria te passar a espada. O monge olha e diz, aí está o inferno. E o homem se dá conta, meu Deus, o meu orgulho fez eu explodir de... Eu não tenho controle interior. Ele se ajoelha e começa a chorar. O monge se aproxima dele calmamente e diz, muito bem, meu filho, aí agora está o céu. Aí está o céu. O céu e o inferno estão dentro de nós, de acordo com o nosso temperamento. Tem pessoas que estão em nosso lar, no mundo espiritual, estão no umbral, e tem pessoas que estão aqui na Terra, passando por necessidades, mas estão em paz de espírito. Saúde não é ausência de problemas físicos. Saúde é o bem-estar completo da alma, mesmo estando com o corpo doente. Esse é o conceito do Emmanuel, tá bom, gente? Obrigado pela atenção de todos, um ótimo encontro e retornamos a palavra para o Renato.